Tamo de volta, tamo de volta. Quem tá acompanhando pelas redes sociais já viu que o estúdio tá com alguma coisa diferente aqui. Pois é, os gigantes já chegaram. Câmera 2, né? Câmera 1. Opa, tem 3 câmeras. Ah, 2. Pessoal, é o seguinte. Segunda-feira é dia da gente falar sobre educação. É um dos momentos, diria, memoráveis do nosso programa. Sempre muito gostoso falar sobre educação. E é bacana porque a gente sempre recebe aqui um gigante, por isso que esse momento se chama Gigantes da Educação. E a gente tem alguns caras gigantescos aqui em Brasília. A gente é muito grato a esse homem que está aqui do meu lado, ele que trouxe essa proposta do Gigantes da Educação e a cada semana tem trazido um gigante de cada vez para a gente poder aprender um monte aqui sobre essa ferramenta tão fantástica de transformação que se chama educação. Senhoras e senhores, nosso querido amigo Egson Agatti, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Egson? Obrigado, Léo. Obrigado novamente aí por mais uma semana e pela apresentação. Hoje estamos aqui com Alexandre, que é o diretor do Colégio Mackenzie em Brasília. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, um prazer. Acho que educação e professor parece que é o assunto, né? A gente já fica doido para poder conversar e eu espero que a gente tenha um bate-papo muito legal hoje e, se Deus quiser, que a gente até repita, né? Quem sabe uma hora. Com certeza, com certeza. Conta pra gente, Alexandre, qual que é a sua história com a educação? Como é que você começou a se envolver com a educação? Cara, vamos lá. Eu sou carioca e fui morar numa cidade chamada Juiz de Fora, interior de Minas. E em Juiz de Fora, a gente foi estudar na Universidade Federal, tanto eu quanto meu irmão. Começamos a faculdade e meu pai ficou desempregado. Então a gente tinha que arrumar um jeito de fazer dinheiro. Que ano que era isso? Isso em 90. Lá no Rio de Janeiro. Em Juiz de Fora. Ah, Juiz de Fora, isso. E aí uns colegas num dia jogando bola reclamaram que estava faltando professor de biologia na escola pública do bairro. Não tinha professor. Pô, vai lá, cara. Vai lá dar aula. Pô, eu tava fazendo o primeiro semestre de Ciências Biológicas. Mas eu fui. A diretora gostou pra caramba, professora Regina, já falecida, professor Jarbas, que era o vice-diretor, também me receberam super bem e ali começou a história. E já vão aí 34 anos de sala de aula, de educação nesse espaço, cara. Então, você estava estudando a faculdade? Estava estudando a faculdade no primeiro período e já comecei como professor. Não, mas você deu aula como voluntário ou te contrataram? Não, contrataram. O Estado de Minas, ele contrata universitários quando não tem a condição de preencher. Então, ele é talvez uma das primeiras portas que muitos professores trabalham lá. E gera muitos professores bons, porque dá essa chance para muita gente da licenciatura. Cara, eu acho que é espetacular, Egson, que tem uma grande experiência com nível superior, porque isso deve reduzir muito a evasão. Porque uma vez que você está envolvido já com o teu ambiente de trabalho, eu tô falando da evasão do próprio aluno do ensino superior. Isso. Que bacana isso, cara. Demora um pouquinho, faz a gente demorar um pouquinho mais para formar, né? Sim. Mas é muito curioso. E quando você faz um ano de trabalho, aquilo já conta ponto. Então, no ano seguinte, você já tem um ano de experiência. Então, isso vai gerando tempos e tempos de experiência, né? Eu comecei lá, fiquei 4 anos com a educação pública e era sempre na periferia, né? Foi uma experiência muito legal. Quando eu fui para a iniciativa privada, eu fui trabalhar com pré-vestibular. E aí eu trabalhei num cursinho 28 anos ininterruptos em sala de aula com biologia para pré-vestibular. Que é uma loucura, né? Que mudou, a gente mudou muito a forma de ingresso, né? Eu tô falando daquela época que se tinha um vestibular da cidade, o vestibular da universidade. Era difícil que passar, tinha, né, do vestibular. Sabe? Você tinha que pegar a sua agenda e tentar achar quais são as datas que você conseguiria fazer vestibular em cidades diferentes. Então, era muito comum pessoas de outras localidades estarem em Juiz de Fora. Eu tinha um colega que era daqui de Goiânia, né? E que fez tentou a Federal de Goiás e tentou a Federal de Juiz de Fora. E passou lá e foi fazer faculdade lá. Tinha gente do Brasil inteiro. Eu tinha um colega de Cáceres, no Mato Grosso. Então, era interessante essa questão. Aí, quando chega o Enem, isso foi sendo reduzido, e hoje você faz o vestibular para o Enem com a grande chance de você ficar ali na sua região ou próximo da sua região, né? Hoje é mais fácil. Eu falo para os meus alunos, vocês não têm noção do que era antigamente. Hoje é muito mais fácil fazer vestibular do que era alguns anos atrás.
Sim, tem uma oferta de faculdades muito maior hoje Tem em uma dia, né? oferta e a própria prova do Enem, ela é uma prova mais fácil de ser feita do que eram aquelas provas de antigamente de vestibular. Compare, por exemplo, com a prova da FUVEST, da USP. Ela é uma prova ainda das antigas, é uma prova muito densa. É mais conteúdo na prova? Muito. Um exemplo, né? A medicina se a minha memória estiver falando, são 90 questões. Para você passar, você tem que fazer pelo menos 84, 85 pontos em 90. Para você ir para a segunda fase. De 90? De 90. E a quantidade de alunos com 90 é muito alta. Você tá de brincadeira, Alexandre. Pode olhar os números, os dados da FUVEST, que você vai ver que é assim. Por isso que ela é uma faculdade ainda muito difícil e que seleciona os melhores, né? Quem vai para fazer a USP é uma galera de alto nível que continua mantendo o nível na faculdade daqueles que formam. Você tem outras formas de ingresso que têm surgido. As Olimpíadas de Conhecimento, como a Olimpíada de Matemática, de Astronomia, elas têm sido utilizadas, por exemplo, pela Unicamp. Olimpíada de Matemática aí? Astronomia, Olimpíada de Biologia, a Olimpíada de Física. Que bacana. Então, hoje elas também se tornam uma forma de ingresso. Então, famílias, né, se você está nos ouvindo aí, bota seus filhos para poder fazer as Olimpíadas, porque daqui a alguns anos vai ser uma das formas de ingresso para a universidade. Olha que interessante. E dica para as universidades também ficarem ligados Sim. nessa nova tendência, né? Você tá recebendo um aluno que está acostumado a estudar, a ser desafiado, e em algumas dessas Olimpíadas ele estuda sozinho. Então é um aluno mais autônomo. Tem esse perfil. Sim. Faz todo sentido. Que é uma característica muito interessante para depois no mercado de trabalho também. Você vai ter alguém mais versátil, né? Alguém que tem uma certa capacidade de se mexer rapidamente no seu ambiente de trabalho. E fora que, você imagina, Olimpíadas de Astronomia. Astronomia não é uma matéria que está no currículo normal do ensino médio, do fundamental no Brasil. E aquele aluno é alguém que fala sobre universo, sobre galáxias, sobre estrelas, sobre padrões de distribuição. É uma coisa diferente. Então você tem alguém que está chegando com uma coisa diferente. É bem interessante. Muito legal. Alexandre, conta pra gente. Depois você ficou 28 anos como professor de cursinho. E aí você virou professor do Mackenzie e depois diretor? Como é que foi essa história aí? Isso, eu fui para São Paulo acompanhar minha esposa para fazer o doutorado. Eu tinha recebido um convite para trabalhar num cursinho de São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo para tentar matricular as minhas filhas no colégio, eles me perguntaram o que eu estava fazendo em São Paulo. Aí eu falei, vim aqui acompanhar minha esposa no doutorado dela. Pô, mas você não quer dar aula aqui com a gente? Né? Eu falei assim, cara, como é que vocês... Não tô brincando, não. Foi desse jeito. No dia da matrícula, deixa eu fazer uma hora-aula. Fiz uma prova-aula com eles, fiz uma prova escrita, e no dia seguinte eles me ligaram, olha, queríamos que você viesse trabalhar com a gente. E aí foi que eu comecei a chegar no Mackenzie. Eu fico imaginando, porque assim, ele era professor de cursinho. Professor de cursinho tem uma sacada diferente, é um ritmo diferente. Exatamente. Ele gera um envolvimento diferente, assim. Até o volume de aula que eles dão é maior. Então, cara... Nada melhor do que você se aprimorando pela entrega, né? Sim. A suposta prática que leva à perfeição. Eu fico imaginando que esses caras, na hora que você entrou e deu aula pros caras, os caras eu acho que eles se controlaram ali. Amanhã a gente liga. Mas era lógico, o cara dá aula de escola na hora. Eu lembro da prova-aula que eles me pediram, era para falar sobre células do sangue. E no meio da aula, a diretora tava lá, eu falei assim, pô, você... eu fiz aqui um estrago aqui. Tá tudo bem. Essa entra pras videocacetadas do... Vou deixar aqui, olha só, que estrago foi feito. Tá tudo bem. É um bicho muito atabalhoado. E foi interessante, foi assim, já imagina você fazendo um exame de sangue? Olha, tá vendo? O grupo de apoio já chega, aparece junto. Você sabia que era diretor ou não? Sabia. Você imagina você fazendo um exame de sangue? Você tá meio abatida. Tô achando que você deve estar com anemia. Anemia é falta de
Ferro. Pô, mas falta de ferro afeta a tua hemoglobina. Se afeta a tua hemoglobina, as tuas células do sangue não vão transportar oxigênio, por isso que você tá assim abatida. Ela começou a rir, cara. Então, dali veio essa sacada de estar presente, obrigado, sim, de estar presente nesse espaço, e ali do Mackenzie, sala de aula, foi um tempo, assim, muito, muito curioso. Isso lá em São Paulo? Em São Paulo. E veio a pandemia. Você foi recrutado para trabalhar no Colégio Mackenzie? No Colégio Mackenzie. Aí veio a pandemia. Que originalmente o Mackenzie é de São Paulo? O Mackenzie é de São Paulo. É a Universidade A Mackenzie. Universidade Presbiteriana Mackenzie nasceu em São São Paulo. É. O Tem mais de Mackenzie 150 começa anos. com a faculdade? Não, o Mackenzie começa com a escola, com a educação básica. Tá. O Mackenzie, e aí, se puder, eu falo rapidinho só para voltar antes da história. Sim. Abre os leques, né? O Mackenzie foi a primeira escola a ter no Brasil homens, meninos e meninas na mesma sala de aula, brancos e negros na mesma sala de aula. Você tá de brincadeira. Primeira escola a ter Primeira escola, meninos primeira e escola. meninas. Meninos e meninas Brancos e negros. brancos na mesma sala de aula. Isso Pobres é e que ano? ricos. 1874. Foi um pouco antes. Foi quando que saiu a lei Áurea, né, 1988. 1888. Não, isso 1974. 74. Então, A gente tá falando há o Colégio 50 Mackenzie anos. saiu. Já 50 os filhos de anos. escravos já ficavam na sala de aula, tinham educação. Então o Colégio Mackenzie começa a colocar brancos e negros antes de sair a Lei Áurea, que foi Exatamente. que criou a abolição Repete a da data? escravidão no Brasil. 1874. 1874. 150 Professora anos, Mary é Ann isso? Chamberlain. 150 anos. 150 anos. Você vê, então é uma sacada totalmente diferente que começa a história do Mackenzie. Muito legal. Ele começa com essa vivência. Por exemplo, o Mackenzie foi o primeiro. Vou deixar bem longe aqui agora. Vou cuidar com esses copos aí. O Mackenzie foi um dos primeiros a permitirem pobres e negros fazerem esportes na escola. Olha Nós só. temos o primeiro atleta negro do basquete. Que legal, hein? Que história. Então, assim, o Mackenzie tem a questão cristã, a questão de olhar a cada criança como a imagem e semelhança de Deus, ela é extremamente forte para o Mackenzie. Então, a gente não consegue vivenciar alguma coisa que seja diferente disso, de que não tem para nós ali pobre e rico, não tem para nós alto baixo, não tem para nós magro e gordo, não tem para nós uma criança que seja um autista, uma criança que não tem uma neurotipicidade, são todas iguais aos olhos de Deus, cara, então tá lá pra gente poder cuidar delas. Muito né? legal. Mas a pandemia foi um divisor de águas, porque eu me imagino assim, eu era professor de cursinho, como é que eu vou dar aula na pandemia? Como é que eu vou fazer ali? E aí comecei a ter alguns insights, cara, que hoje a chefe ficou sabendo disso alguns meses atrás. Eu dei uma aula 2 da manhã. Ué? Os moleques não dormiam, cara. Ninguém dormia. Chegava na minha aula no dia de manhã, todo mundo dormia. Falei assim, gente, o negócio é o seguinte, a aula essa semana agora vai ser 2 da manhã. Cara, todo mundo de pijama, abriu as telas. Curtiram? Curtiram a É o aula, que, nível rolou até médio? às 5 horas, No cara. Zoom. Tá de brincadeira. Era o quê? No Zoom, Era no Google Meet. no Google Meet. É o que, nível médio? Nível médio, 3º ano. E os pais? Pô, os caras não sabiam, achando que o moleque tá dormindo, o moleque tá dormindo. Não, mas se, Ah, daqui a quem pouco- soube deve ter adorado. Imagina a mãe acorda assim, que moleque, você tá fazendo aí acordado uma hora Tô tendo dessa? aula. Tô dando aula, mano. Pô. Mas só Alexandre aqui, E era mano. muito interessante porque a pandemia provocou um ajuste muito curioso. Eu lembro que minha última aula em sala de aula foi dia 20 de março de 2020. E eu voltei a só dar aula novamente no dia 1º de agosto de 22. Eu fiquei mais de 1 ano e meio só no virtual. Então a gente fez o quê? No primeiro momento a gente gravava a aula. Depois a gente dava uma aula, aquela aula que eu daria para todas as turmas, eu dava uma vez só para todo mundo. E de repente depois a gente começou a botar no horário, eu entrava naquele bloco de aula, saía dali, entrava numa outra turma. Então a gente foi reaprendendo a lidar com essas questões. Então tinha que ter, eu tenho alguns PowerPoint guardados, tinha muito vídeo, tinha muita interação, tinha um quiz no meio da apresentação, porque o cara já estava dentro de casa, não conseguia Como é que você gerenciar fazia nada. com a câmera fechada, que é um drama dos professores. Você ligava o negócio, câmera fechada, ninguém sabia o que estava acontecendo do outro lado. A gente lidava, você tinha que administrar. Um pouquinho de boa vontade, havia ali alguns extremamente tímidos, né, que você de repente descobre na própria escola que eles estão ali, ele não queria mostrar o seu espaço. Uhum. Alunos que não tinham
condição de ter acesso, o Mackenzie doou 10 mil chips de telefone. Como é que isso aí é bacana você falar um pouquinho, Alexandre, eu acho, porque às vezes as pessoas não têm noção. Quando a gente fala de Mackenzie, tá, Mackenzie fica no Lago Sul. Toda a associação da pessoa é uma escola de classe A. Se tiver a logo do Mackenzie, acho que é interessante colocar ali agora, né? Sim. Como é que acontece? Por que você tem alunos lá que talvez não tenham condição de ter um chip de celular? Cara, nós temos uma filantropia muito forte. O número de alunos que recebem bolsa é muito grande na rede Mackenzie como um todo. Então, não só na universidade, como na educação básica, a gente tem crianças que não teriam condição, talvez nem de estudar, e conseguem chegar numa escola e talvez numa escola de alto nível. Nós temos alguns alunos aqui, a gente tem que ser muita discrição até para comentar, né, para não causar constrangimento, mas são alunos que, além da bolsa, tem a ajuda à alimentação, tem o uniforme, tem o material doado, né? Então, assim, se ele não tivesse ali, ele não teria essa condição. E ainda tem a vaquinha que alguns professores fazem e dão o esporte para esse menino. Você tá de poxa, olha. Sabe? Então, e atletas que se destacam, né? Então, é uma estrutura educacional muito, muito diferente e da qual a gente convida as pessoas para conhecerem o Mackenzie. E aí, vamos lá, só para poder, que eu quero chegar nessa questão. Lá. No Mackenzie, eu fiz meu mestrado, né, com formação de professores. E recebi, então, um convite do nada para vir para cá e assumir a direção. Estava em sala de aula. Você estava lá em São Paulo? Estava em São Paulo. Olha, você gostaria de mudar para Brasília e ser o diretor da escola? Eu falei assim, preciso de alguns dias para poder digerir isso com a minha família. E a família topou mudar para cá. E você só era professor lá? Só você professor. Nem tava não, nem coordenação, nem nada. E vim para cá. E aí a gente está aí já 2 anos e meio, 2.000 alunos no colégio. O colégio está pungente, está caminhando, estou aprendendo todo dia. E a gente vai vivenciando essas experiências escolares, né? Vai ganhando esse trato, esse tino, né? De entender relacionamentos com colegas professores, pais, alunos, funcionários. É especial. Tenho 2 perguntas aqui, vou começar com... Eu achei muito curioso essa sua trajetória, né? Porque você chegou lá primeiro como... pai da aluna na Universidade Mackenzie. Colégio ainda. Era no colégio Mackenzie. Isso. E te chamaram para ser professor. Não, você não é só pai de alunos, vai ser professor nosso aqui. E aí você ficou o quê? 2 anos lá? Fiquei 5. 5 anos. De 2017 até 2022. 2017, aí pegou a pandemia no meio do caminho e depois... Isso. E aí virou alguma coisa em você que falou, não, esse cara aqui tem que ser o diretor da unidade lá em Brasília, na outra cidade. Esse cara é louco. Eu tô pensando assim, o que passou na cabeça do pessoal lá dos gestores lá de São Paulo, pô, achamos aqui um perfil único, né? Temos que aproveitar esse cara desde o começo. E o que você acha que chamou atenção nesse seu perfil pros gestores lá? Eu acho que tem muito a ver com relacionamento pessoal. O meu grupo de trabalho aqui, ele reconhece a minha liderança sem eu precisar mandar em nada. As nossas relações pessoais são muito humanas, muito próximas e muito acolhedoras. Ao mesmo tempo, muito bem separadas. Isso aqui é a nossa amizade, isso aqui é o espaço do trabalho. Então, essa delimitação sempre foi muito clara. Lá em São Paulo, com os meus colegas e com os meus gestores, gestor, nós somos aqui da base, professores. Mas eu sempre fui muito da conversa. O diretor chegava, eu conversava como se estivesse conversando com a maior liberdade. E isso abria canais, né, de diálogo, de espaço. E eu permito muito isso. Eu digo que a minha porta nunca está fechada. Então sempre tem professor lá conversando, sempre temos coordenadores, orientadores, tem aluno que vai lá e queima todas as etapas da orientação educacional, do coordenador, e vai lá conversar com o diretor e senta lá e bate papo comigo e a gente troca uma ideia. Então essa questão talvez eu acho que foi a grande força motriz da história. O relacionamento interpessoal, né? Imagina a liderança que você conseguia com as pessoas através do relacionamento. Escola é um lugar muito, muito diverso. Cada família vem com a sua história, cada professor tem a sua história,
Cada funcionário que está ali no corredor tem a sua história e está todo mundo junto no mesmo lugar. Se você não conseguir ter um pouquinho de habilidade de administrar essas relações interpessoais, aquilo vira um caldeirão. E é difícil, né? A gente vê isso muito em muitas escolas. Explode as relações com os alunos, né? O pai que agride, aluno que agride. Eu procuro ter muita sensibilidade de olhar, calma, vamos ver, será que foi sempre assim? Será que esse menino sempre foi desse jeito? O que está acontecendo ali por trás? Tem uma história por trás. Obviamente que há uma responsabilidade, esse aluno tem que ser responsabilizado. Mas esse olhar é o olhar do educador. O educador não é um agente punitivo. Acho que a gente pode até aproveitar o gancho, que semana passada a gente teve uma conversa super boa com a Renata, que é a policial. Me ajuda a lembrar aqui, Léo, comandante, né? Ela é comandante do batalhão de escolas. Grupamento escolar. Agrupamento escolar, isso mesmo. E com a Annelise, que é a presidente do Cinep. Sim, professora Annelise. Sobre o assunto de bullying, que parece que teve alguns casos recentes aqui em Brasília, né, de bullying. Sim. Que teve no... Está tendo um campeonato interescolar, campeonato interescolar entre as escolas, tá? Isso. Aconteceram alguns episódios. E eu fiquei até curioso para ver sua opinião agora como administrador escolar. Como que se trata essa questão de bullying quando um caso desse acontece nas escolas? Tá. O protocolo nosso lá, ele começa com a interpretação do que está acontecendo. O bullying é um ato repetido e direcionado. Uma fala de um dia isolada não é bullying. Em muitas famílias, o meu filho brigou com o outro, estava fazendo bullying com ele. Não é. Isso não é bullying. Bullying é uma atitude repetida, reiteradamente, focada em um indivíduo. Legal, essa definição. Sabe? Isso é muito, muito importante de ser tratado. Então, eu tenho que lidar com distúrbios, né? Interações que não são positivas entre alunos, e tem bullying. São coisas distintas. Uma briga isolada ali, um dia... Uma briga isolada não é um bullying. Não é bullying. Sabe? Os meninos se empurrarem, alguém xingou alguma coisa, não é um bullying. Agora, essa fala já é dependendo do que está falando, ela tem ali uma conotação que abre para você um sinal amarelo de alguma coisa ali por trás. Quando a gente trabalha com esse aluno, a gente chama ele para mostrar para ele o que ele está fazendo de errado. Chamamos a família do que foi ofendida, para mostrar para ela que nós estamos trabalhando. Mas o colégio tem várias frentes anti-bullying. Nós temos a campanha interna anti-bullying que está aberta. Nós temos a ação da pastoral, onde o capelão e a equipe trabalham também a questão das relações pessoais. Nós temos o treinamento dos professores para lidar com os casos de bullying em sala de aula. E nós temos o serviço de orientação educacional, que faz toda essa mediação. Então a gente procura matar as coisas quando elas são pequenas. Quando chega para a gente interage rápido. Muitas vezes alguns pais ou algumas crianças não comunicam para a escola. E quando comunicam já numa situação já muito avançada. Uhum. Então a nossa margem de resolução é pequena. Quando ela é comunicada mais rapidamente, a chance dela ser resolvida é muito melhor. E ensinar para aquelas crianças e adolescentes que aquilo não é a forma de se resolver as diferenças que nós temos e não é a forma de você tratar o outro nessa expectativa. Então, hoje um dos grandes problemas é o ambiente virtual. Porque no ambiente virtual há um massacre e que alguns pais não têm a noção do que está acontecendo ali. Uhum. Figurinhas depreciativas, símbolos nazistas, figuras com armas atirando em determinados grupos raciais e econômicos. E muitos adolescentes compartilham aquilo. E quando você fala para o pai, olha pai, o seu filho está com isso no celular, o cara toma um susto. Ele não conseguia imaginar que o filho dele tem aquilo. Então, isso acontece, não é exclusividade de uma escola A, B ou C. Né? O Mackenzie já vivenciou isso, eu tenho certeza que outros colegas já vivenciaram em outras escolas, porque está generalizado. Uhum, uhum. Nós temos que ter essa parceria porque a questão do bullying tem a ver, ou reflete um pouco, do próprio comportamento dos pais.
É duro de você falar isso, mas é significativo. Você tem uma reflexão. A forma como você trata a pessoa, seu filho está te vendo. Sim. Se você é depreciativo com alguém que está guardando um carro na rua, com alguém que está lavando um carro, com o porteiro do prédio, o assessorista do elevador. Se essas figuras que são significativas para a gente trabalhar na sociedade, mas que têm um salário um pouco menor, né, um poder econômico menor. Se você faz uma ofensa, o seu filho começa a entender que determinadas personalidades econômicas na sociedade podem ser depreciadas. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Cabe uma reflexão muito forte. A Muito importância do exemplo, né? Que a gente dá. Não é o que a gente fala para os nossos filhos, é como a gente age perto Exatamente. deles e eles observam a gente. Dizem que o conselho... As palavras convencem. E O exemplo arrasta. arrasta. Né? Então, isso é muito importante. E tem que ser relembrado o tempo inteiro. Então, a gente aqui na rádio tem que falar isso 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Outros colegas que vierem aqui falar novamente 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, porque a gente precisa de ter uma sociedade diferente. E ela tem o espaço escolar, é esse espaço de convivência, de harmonia, de entendimento de mundo, porque senão o que vai acontecer daqui a alguns anos? E o que você falou do mundo virtual é um problema novo, né? Que a gente não tinha há um tempo atrás e que agora as interações são instantâneas e é às vezes invisível para os olhos dos pais porque ele não está participando daquela rede social, daquele mundo, daquele grupo de WhatsApp que às vezes o filho consegue esconder também com o celular, né? Exatamente. Então é uma coisa para os pais ficarem ligados também, né? Você lembra do Orkut? Eu lembro demais. Você não vai nunca ver um adolescente que sabe o que é isso. Você usa o Facebook? Eu uso, mas estou deixando de usar já. Adolescente também não sabe nem o que é isso. Nem sequer... Hoje é o TikTok e o Discord. Até o WhatsApp está desaparecendo para eles. Então são formas que às vezes os pais não... Como o pai não convive com aquilo, o pai tem o WhatsApp, tem um Instagram no seu celular. Para os adolescentes, eles estão abandonando essas mídias. Nós temos que acompanhar o que os estudiosos estão mostrando sobre isso. Eles estão migrando para outras mídias, né, como o X, como o TikTok, inclusive como fonte de informação. Então, se o pai não acompanha aquilo, o pai não vê um Discord, não sabe que ele está jogando online no Discord, o pai não tem a mínima noção. Né? E o Discord tem subgrupos internos dentro dele que se criam comunidades que são uma coisa assim, absurdamente perigosa. E ninguém tem a noção do que está acontecendo. Se os pais não souberem o que os filhos acessam, está perdido. Qual que é a sua sugestão para os pais, Alexandre, em relação a isso? Olha, eu vou relembrar uma situação muito interessante. O Sergey Brin é o cara que fundou a Google. Mora em Palo Alto. A escola que os filhos do Sergey Brin estudam não tem tecnologia. Os filhos do dono da Google não usam celular. É muito curioso. Peraí, o cara que domina todos os programas, né? As vanguarda de tecnologia. Buscas, se alguém tem autoridade, é o cara. Sabe? E esse camarada, os seus próprios filhos não usam programas, não usam celular, não tem tecnologia na escola. A escola é quadro e giz e caneta, é livro físico. Por quê? Porque sabe que determinadas questões hoje do digital são muito prejudiciais à mente da criança. Então, se o pai puder evitar que o filho utilize o celular o máximo possível, retarde esse processo o máximo possível, ele vai causar um bem para essa criança. A tela não é um ambiente de entretenimento. Você é pai, você é mãe, você teve um filho, você que tem que se relacionar com o seu filho. Não é pegar a tela, o meu filho tá ruim lá, vou botar essa tela aqui para ele poder ficar se divertindo. Não, a tela não é um babá do seu filho. Qualquer estudos recentes mostram o impacto dessa luz na mente, a acomodação
neurológica decorrente, o tempo do digital funcionando com neurotransmissores. Tem muitos, mas muitos estudos trazendo sobre essa situação. Então, você quer o seu filho entretido? Pô, cara, brinca com ele, desce para um parquinho. Tô cansado. Pô, então trabalha menos. Mas se eu trabalhar menos, meu filho vai para uma escola mais barata. Vá para a escola mais barata, mas seja pai. Seja pai dos seus filhos, né? Gaste tempo com eles. Leva para brincar de futebol na rua. Mas eu nunca brinquei de futebol. Então aprende a brincar de futebol, aprende a rodar peão, aprende a soltar uma pipa, né? Senta com a sua filha e ajuda ela a brincar com a boneca, né? Ou seja lá, qualquer brinquedo que tiver, senta com o seu filho. Gasta tempo com ele. Porque esquece Jornal Nacional, esquece televisão, esquece que você tem que responder mensagens no ambiente virtual. Gasta tempo com a sua família, gasta tempo com o seu filho. Sabe? É a melhor receita. Que lição importante, hein? É melhor você escolher uma escola mais barata, investir o tempo que você tem nos seus filhos, do que você trabalhar que nem um louco e não ter tempo para os filhos. É uma coisa, eu vou fazer uma abordagem interessante. Pensem na humanidade nos últimos 50 mil anos. Rural, condicionada pela luz do sol, o pôr do sol está acabando, então nós vamos deitar e dormir, o dia do trabalho acabou, a família se interagia ali, escutava o vizinho do lado, tem um leite aí, tem um pão aqui, vivenciamos esse tempo, de repente, pós-guerra, década de 60, década de 70, você tem uma ruptura extremamente rápida, em que a geração da década de 70, 80 nasce analógica e tem filhos digitais. É uma ruptura muito rápida, muito curta, que nunca aconteceu na história da humanidade. E aí, esses pais acham que vivenciar o novo é melhor do que aquilo como eles vivenciaram. Não, meu filho está no digital, então tem que ser esse. Não. O digital é só uma ferramenta. O digital é só um instrumento. Ele não é a vida dessa criança. A vida dessa criança é você. É o pai, é a brincadeira, é o contato, é o cheiro, é o pai que vai para a piscina e joga o moleque dentro da água, o moleque pula em cima do pai, é a filha que anda com essa mãe e brincam juntas e interagem juntas. Isso vale mais a pena. Isso vale a pena. Isso vai ser levado. Essa memória afetiva, essas lembranças vão ser levadas por muito tempo, por muitos anos. E quem é pai sabe que o tempo passa muito rápido. Nossa. A minha filha mais velha tá casada. Sabe? Aquele sem vergonha levou a minha princesa embora. Sabe? E aí, de repente, você cai a ficha de ver, caramba, foi muito rápido. Né? Então, isso é muito, muito interessante. Há pouco de ser tempo pensado. atrás você era esse sem vergonha. Que Cara, eu sem vergonha, eu tava lá com a minha esposa lá namorando lá e casou. Então, isso é significativo, isso é importante. E a gente está perdendo isso. A gente está achando que, poxa, para o meu filho ser feliz, ele tem que ir para o judô, para o inglês, para o vôlei, para a aula disso aqui, daquilo, música e tal. Não, cara, seu filho precisa de você. O filho precisa de você, do seu tempo contigo. Se você começar a ter tempo com ele, você vai ver que muitos problemas vão desaparecer. Mas muitos. É algo que qualquer gestor de escola vai falar para vocês. Alexandre, isso independe de idade? Independe de idade. Porque sempre há tempo. Sempre há tempo. A minha menina, a minha caçula é muito tímida e a mais velha é muito extrovertida. Levávamos elas nas festinhas, né, de adolescentes e era muito comum o meu carro ir embora lotado de adolescente. Por quê? Tinha pais que não... Olha, ou você vem meia-noite ou você vem às 5, 6 horas quando eu acordar. Nós cansamos de ver isso. Eu e minha esposa, a gente fazia 2 viagens. A Sandra ficava com as meninas lá na porta da festa, eu levava todo mundo, voltava com o carro e levava outro. Porque se eu deixasse, ficava todo mundo lá, cara, até 5, 6 horas da manhã. Então, alguns pais perderam esse time do seu filho, dessa vivência, de que determinadas coisas não são tão importantes. Ele vai ter tempo para vivê-las. Ele vai ter tempo para poder conhecê-las. Pensa bem, a infância, adolescência, juventude, a vida adulta, a maturidade e você ser idoso. Cada tempo desse é para você viver esse tempo. Uhum.
Pô, nós estamos queimando etapa. Tem adolescente aí que tá vivendo como se já fosse adulto, como já fosse... Não é, esse tempo queima etapas. Isso vai fazer falta em algum momento, não vai contribuir para a formação dele. Em algum momento aquilo está fazendo falta. E vai ser reflexo. Já reparou? Acontece muito com o homem. Chega aos 45, 50, faz o divórcio, começa a malhar, aí começa a botar camiseta, compra um carro esportivo. Por quê? Porque ele está queimando a etapa que ele não vivenciou de adolescência e juventude. A crise da meia-idade, né? Faltou... Não era pra ter, era pra ele, pô, cara, cheguei, eu tenho 54, cara, tô doido pra chegar aos 60. Quando eu tinha 40, pô, queria chegar aos 50. Pô, mas que tá maluco? Não! Vivenciar cada momento da sua etapa. Eu quero ser avô agora, cara. Quero ser avô. Quero curtir meus netos, sabe? Eu quero ter essa alegria de ver. E é interessante aqui, eu vou fazer só um pequeno comentário, se for inconveniente, vocês me corrijam. A Bíblia fala que feliz é o homem que vê os filhos dos seus filhos. Uhum. Os filhos dos seus filhos. Quer dizer, um homem que vê seus netos é um homem feliz. Olha que interessante, cara. É legal de ver. Então, eu olho ali pro colégio e, de repente, tem alguns avós que vão buscar os netos. Eu falo assim, pô, que massa, cara. Daqui a pouco eu quero ser eu buscando meus netos na escola. Sabe? Vai ser muito legal. Você vê a construção de um legado, né? Sim. E isso que é escola. Escola é família. Escola é criança, escola é gente adulta, escola é idoso. Para que eles vejam que sociedade é assim também. Sociedade faz parte de todos esses componentes. Então isso é muito legal, cara. É muito legal. A gente tem que falar mais, tem que discutir mais isso, tem que cobrar mais. Fala, pai, para, cara, esquece esse... Aqui é Brasília, né? Esquece esse cargo DAS 5 que você tem, larga isso pra lá, cara, vai ficar com teu filho. Pô, mas ele não vou poder ir no Yacht Clube de Brasília. Mano, leva ele pra dar uma volta ali na beirada do lago. Parque Pô, da isso aí, cidade lá, Parque tá? da cidade, cara, leva ele numa cachoeira aqui em Pirinópolis. Pô, seu filho não precisa dessas coisas. Você acha que ele precisa, mas ele não precisa. Ele tem outras coisas que ele vai gostar mais, vai gerar memória afetiva nele. É legal, né? De pensar, né, cara? Que lição. É legal de pensar, né? E aí, isso aí é o espaço da educação. Quando você falou de ser gestor, é trazer isso, sabe? Essa experiência que a gente vivenciou para dentro do espaço escolar, né? Quantas vezes eu já falei com alguns alunos, olha, eu tô te falando como se fosse teu pai, cara. Mas eu não sou. Você tem pai. Eu estou te falando como um pai falaria para um filho. Mas não confunda, aqui dentro eu sou teu professor, não sou teu pai. Muito legal. Sabe? E isso é importante, porque tem adolescente que se perde, né? Nesse carinho, nessa gentileza, nesse universo, porque ele não tem, né? E voltando agora no assunto de você virar gestor de uma vez, com isso. Como é que foi cuidar da parte administrativa ali Agora, de repente, você é chefe de um monte de gente e não consegue, imagina, ficar mais em sala de aula igual você fazia antes. É uma ruptura danada na sua rotina. Como é que foi esse processo? Olha, eu nunca vi tanto vídeo no YouTube como eu vi sobre gestão, entendeu? E eu agradeço a Deus pelo YouTube. E você lê, e começa a ler muita coisa, e de repente você entendeu o que é uma planilha de orçamento. Né? Aí você, minha planilha é da minha casa. Pô, agora não, agora estamos falando de uma planilha que se eu errar ela, várias pessoas ficam sem o documento, sem o seu salário. Eu não posso errar esse tipo de questão. E aí você tem que cuidar da equipe de segurança, tem que cuidar do RH, você tem que cuidar da manutenção, você tem que cuidar do marketing. Quando dá tempo, você cuida do pedagógico. E aí, particularmente, a maioria das escolas, né, e o Mackenzie tem isso, nós temos um coordenador administrativo e tem um coordenador pedagógico, que faz essa ponte para mim. Então, eu tenho uma pessoa que me ajuda na parte administrativa e tem uma pessoa que me ajuda na parte pedagógica. Então, você consegue ter ideias, né? Então, você tem algumas ideias e joga para a galera e fala assim, olha, eu gostaria de ver isso. Mas, olha... Eu sou pago para ter ideia, vocês são pagos para executar. Bem simples. Então, essa é a parada, nós vamos ter que executar isso aí. Se não for, você deixa comigo que a gente vai achar os caminhos para a gente executar isso. E tem sido interessante. Quando houve essa virada do novo ensino médio, apareceu uma figura chamada itinerários formativos. Né? O aluno faria uma matéria ou uma coisa que teria mais a cara dele, que ele pudesse escolher.
O problema das escolas públicas que pediu ao ministro para voltar e reduzir o itinerário formativo e aumentar a formação geral básica, que são as matérias tradicionais, foi a não preparação das escolas e dos professores para esse mecanismo, né? Quando nós soubemos que haveria os itinerários formativos, o Mackenzie começou a se movimentar. Nós somos 5 escolas hoje no Brasil, e se somar as nossas 5 escolas, tem mais de 250 itinerários formativos prontos. Caramba. Que a gente pode colocar todos com rubricas montadas, com sequência didática montada, com cronograma produzido. Então, por quê? Os professores, cada um tinha uma ideia. Poxa, eu tenho uma ideia, bota no papel e vamos fazer ela aí. Pô, eu tive uma outra ideia, bota no papel e vamos fazer. Então, nós testamos uma grande quantidade desses itinerários formativos hoje. Então, isso foi uma experiência muito interessante. Mas, dizem aquele ditado, né? Faltou conversar com os russos. A mudança que o ensino médio trouxe, faltou conversar com as universidades. Você vê, a educação infantil avançou, a educação fundamental, né, anos finais e iniciais, avançou, o ensino médio avançou e o ensino universitário é exatamente o mesmo da década de 70. Ele não mudou nada nos últimos, ele não avançou em nada nos últimos anos. É os créditos. É verdade. Eu faço os meus créditos, o mínimo de créditos e estou formado. Algumas têm pré-requisitos, eu faço esse pré-requisito, alcanço aquela outra matéria, eu estou formado. Ou seja, você não teve nada diferente no ensino superior. Então, hoje, para mim, o problema do avanço educacional não está mais na educação básica. A educação básica cresceu. Sim. Falta agora a educação superior se mexer, se reinventar para começar uma coisa nova. Pensa bem, quantas crianças autistas chegaram na educação básica? Dezenas, centenas. Sim. Estão chegando à universidade. Cadê as provas adaptadas? Cadê os espaços adaptados? Cadê a formação de professores para lidar com crianças neuroatípicas? Agora, adolescentes neuroatípicos. Nós, escola básica, estamos fazendo isso há mais de 15 anos. As universidades não. E eu que estou no ensino superior, às vezes até tem regulação, às vezes até fala que está fazendo isso, mas não é igual ao ensino básico. Não tem realmente um processo de ensino ali dentro da sala de aula que cuida disso. Sim, mesmo, né? sim. Sim, isso é um desafio, tá? Porque você tem adolescentes geniais, extremamente inteligentes, mas que, às vezes, ele é um autista nível 1, autista nível 2, ele é um TDAH, ele é um disléxico. E qual que é o problema do ensino superior? É que a gente não tem pedagogos treinados igual tem no ensino básico e ensino médio. Chega no ensino superior, você tem, eu tenho um biólogo profissional, eu tenho um contador, eu tenho um economista. Esses caras não estão ligados ali no... Não, nem um pouquinho. Na minha pesquisa de mestrado, o meu tema foi a formação dos professores para iniciação, para o pensamento científico. A maioria dos professores que eu entrevistei superiores não tinham um desenvolvimento de pensamento científico na sua prática educacional. Ele era um economista que trazia tudo aquilo e voltava. Ele não era um professor de economia que pensava novas formas de ensinar para trazer para o seu aluno. Dentro de uma visão científica. Às vezes ele estava ensinando coisas que no mundo econômico já mudaram há 10 anos e o cara ainda está dando aula daquilo da antiguidade. E nós temos muito isso. Exatamente, é um problema no ensino superior. Nós temos muito isso. E é generalizado, nem coisa só do Brasil, não, do mundo não, todo. Isso, tá. Os locais que estão se reinventando estão conseguindo produzir novas frentes. Um dado interessante, Léo, a gente está tentando o Brasil caminhar para a OCDE, tá? A OCDE produziu um estudo em que 70% dos empregos do futuro serão novos. 70%. 30% serão os tradicionais. Tá? Em praticamente todos os países da OCDE, incluindo o Brasil, de 70% a 80% dos nossos alunos optam por aqueles 30% da formação clássica. Ou seja, nós também teremos um problema que a tecnologia vai chegar, o futuro está chegando, a novidade está chegando e a gente não tem gente.
Já chegou esse problema. Já chegou, né? Porque, já chegou. O que tá fazendo de inteligência artificial aí, que era coisa que há 5 anos atrás a gente não tinha a mínima Exatamente. coisa. Não, o médico, cirurgião, já temos muitas cirurgias robóticas. Sim. O diagnóstico médico. Será que eu não vou ter um técnico? É. Para que eu vou pagar um médico se eu posso ter um técnico que opera a máquina? E isso, olha, hoje no Brasil tem números assim que são impressionantes, pessoal. O Brasil já é um dos países que tem maior número de médicos no mundo. Nós somos de advogados, é o país que tem mais advogados no mundo, é o Brasil. Nós temos hoje em torno País de muito 400 burocrático. faculdades de medicina no Brasil e 450 esperando autorização. Ah, Já existem estudos que afirmam que, por exemplo, a parte de engenharia, principalmente voltada para a área de tecnologia, Sim. números exatos assim do déficit que a gente vai ter absurdo de engenheiros daqui a 5, 10 anos. Sim, Engenharia de rede, por aí vai. sim. Você vê concursos para a área de TI. Concurso não é preenchido. Por quê? Porque os meninos da TI ganham 3, 4, 5 vezes mais na iniciativa privada do que na iniciativa pública. sim. E não vai. Então, aí você vê que o processamento de dados do governo, dos mais variados governos, é extremamente antiquado porque a rapaziada nova não quer, cara. O cara não vai querer fazer isso de jeito nenhum. Não, e essa garotada que fica um ano no lugar, que já quer ir para outro, o mundo mudou demais. Como é que vai Muito. entrar no local onde ele vai trabalhar pelo resto da vida? Não vai. Ele é muito versátil. Então, isso faz para a gente repensar que tipo de educação nós vamos discutir. E aí, a educação básica está discutindo. E nós temos que convidar a educação superior para vir para essa discussão também, porque senão nós vamos ter um gap decorrente agora não mais da tecnologia, da qualidade das nossas universidades ou dos nossos professores, mas porque nós deixamos passar uma nova forma de ensinar, uma nova forma de interagir com a educação que deixou esse vácuo. Sabe que semana após semana a gente conversa com gente de ensino básico, ensino médio aqui, eu aprendo cada vez mais sobre coisas que a gente devia estar fazendo no ensino superior e não está fazendo. E é justamente o que o Alexandre está falando. É uma experiência, é uma experiência. E eu acho que esse lado dos neuroatípicos vai ser, é o grande momento agora. As faculdades que abrirem as portas, elas vão ter muito mais riqueza. Por quê? Porque os seus alunos vão conviver com o diferente. Legal. O futuro é dos atípicos, com certeza. Vamos falar da GatTech? Dá Vamos tempo de lá? fazer a última pergunta do patrocinador? Sim, sim, sim. Então, a gente tem um patrocinador que É que o tempo é nosso patrocina inimigo aqui, viu? Claro, mas se deixar a gente falar. Na hora que o Alexandre sentou, eu sabia. Falei, vai dar pau. Porque eu vi que o a conversa. fluxo era bom. Depois que ele falou que é carioca, eu falei, lascou. E a gente fica cheio de perguntas aqui, mas tem um tempo, não tem jeito. Vamos lá, a GatTech patrocina o nosso podcast. Eles são uma empresa que cuida de tecnologias voltadas à gestão educacional. E aproveitando o gancho da gestão educacional, Alexandre, qual que é a importância que você vê nos sistemas de gestão na tecnologia numa escola? Uma coisa que eu tenho aprendido é que boas decisões dependem de dados consistentes. Então, quando você tem um bom sistema de gestão que te dá informações em tempo real, a minha velocidade de resposta é muito melhor e muito maior. Por exemplo, se eu tenho determinados números ligados às avaliações dos alunos, elas estão lá no sistema. Se eu consigo parametrizar alguns protocolos, eu consigo pontuar, opa, a minha área de ciência da natureza não está legal, eu preciso melhorar ela em algum jeito. A minha área de ciências humanas não está legal, preciso dar uma ajeitada nela. Eu posso também me antever a casos ligados ao financeiro da empresa. Opa, essas famílias aqui já atrasaram 2 vezes. Será que elas estão com algum problema? Eu posso chamá-las e tentar ajudá-las para que eu não perca essas famílias e, ao mesmo tempo, a escola possa ser parceira nesse momento de dificuldade delas. Então, um sistema de gestão eficiente pode me dar essas informações. Me ajuda muito. Muito Ajuda legal. demais. Bom, para quem tá vendo a gente aí, qual que é a câmera? Nem sei mais qual é a câmera. Câmera 2. Câmera Qualquer 2. câmera, eu tô olhando para qual é. Fica a dica aí, a GatTech, para suas soluções de LMS, gestão acadêmica e qualquer solução, feitas por gente que entende educação, né? Que também são professores. Legal, legal.
Vamos lá, Exxon. Considerações finais já? Sim, já estamos no horário mesmo. Alexandre, a conversa foi muito boa, que a gente podia ficar a tarde toda Podia, conversando, cara. então foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Eu conto assim, acho que o pessoal que está vendo a gente, já vou pedir uma ajuda, né? Eu estou começando agora o meu projeto de doutorado, que é com o desenvolvimento de currículo para crianças neuroatípicas. Então, vai ser um grande desafio porque a gente vai ter que mexer em algumas coisas que o professor não gosta de mexer. Mas para a gente alcançar esse potencial, a gente vai ter que repensar como é que a gente lida curricularmente nas escolas de educação básica com as crianças neuroatípicas. Então, depois, quando o pessoal fizer contato aqui, naquelas entrelinhas que fica aqui embaixo e tal, né? Pô, manda um e-mail para mim, quiser participar, porque a gente vai precisar de muita gente, porque a gente vai precisar de dados para ajudar nessa pesquisa. Então, já conto com vocês aqui para divulgarem. Se Deus quiser, a gente fazer um trabalho para ajudar bastante criança que não temos no Brasil. Legal. Nós não temos. E a gente precisa ter alguma coisa que aponte essa direção para que nós, educação básica, possamos ajudar essas crianças. Muito Que legal. Deixa teus contatos pra gente aqui, Alexandre. Ó, tem o Instagram, que eu acho que é o mais fácil, né, de localizar, Ih, gente, peraí, lembrei. AlexandreH.Almeida, que é o do Instagram. E ali Alexandre HM, depois vem HM, tá, pessoal? Alexandre, letra H, letra M, ponto Almeida. Alexandre Pô, nem eu HM, sabia ponto o meu. Almeida. Saiu? Depois, Alexandre, entra lá. Você se segue no seu Instagram? Caraca, né? Essa foi horrível. Você Eu falou, nem olho, você falou cara. que era pra ir pro parquinho. Você tá fazendo direito. Aqui é a prova, pessoal, que o negócio é real. Então, assim, o contato pelo Instagram é sempre o mais fácil, né? Que a gente consegue aí responder num tempo legal. Maravilha. Exxon Magatti, quem quiser acompanhar mais uma vez, ir pro Repeteco ou acompanhar todos os episódios dos Gigantes, como é que faz? Vamos lá, siga a gente no YouTube e no Spotify, Gigantes da Educação, tudo junto. Coloca lá que vocês vão encontrar. Esse episódio vai estar lá, junto com diversos outros que a gente já fez. Legal. Maravilha. Alexandre, prazer, uma alegria te receber aqui. Obrigado, Né, obrigado, Exxon? gente. Bom Com certeza. demais. Quero dar os parabéns para toda a equipe Obrigado. lá do Mackenzie. Que espetáculo de trabalho, viu? Os Obrigado. professores que fazem vaquinha. Vocês são foda pra caramba. Galera, é o seguinte. Não é não, Exxon? Pô, que lindo isso, cara. Pessoal, a gente vai pro intervalo aqui, vamos despedir dessa dupla aqui, foi legal demais. Quem vem na sequência, a gente vai falar sobre a equipe dos pais assertivos, Theo Corso, que é especialista em inteligência emocional, e Cristine Reis, que é psicóloga e terapeuta sistêmica, vem falar sobre educação, pai, mãe, como ser assertivo sendo pais. Rapidinho, logo depois do break. Senhoras e senhores, Exxon Magatti, Alexandre Almeida, a gente já volta.